Estamos de volta com a parte 2 do informativo 1179 do STF. Próximo julgado foi inserido na Lei Complementar 80 de 94, Lei Orgânica da DPU, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar a competência da União para legislar sobre normas gerais de organização das defensorias públicas dos Estados-membros, norma estadual que estabelece critérios para a escolha do defensor público geral que sejam diversos daqueles estabelecidos na Lei Orgânica das Defensorias Públicas, Lei Complementar 80. Então, basicamente, a Lei Complementar 80 diz que o defensor público geral ele é nomeado pelo governador do estado. Essa escolha ela é feita dentre membros de lista tríplice formada por eleição, que essa eleição é por voto direto, secreto, plurinominal e obrigatória. E quem que pode ser defensor público geral? Os membros estáveis da carreira com mais de 35 anos. Duração do mandato, 2 anos, permitida uma recondução. Então, chega a lista tríplice, o governador escolhe quem vai nomear e ele tem um prazo de 15 dias. Se dentro desses 15 dias ele não escolheu, o que acontece? Aí, automaticamente, o mais votado é investido no cargo de defensor público geral. Tá? Isso daí está no artigo 99, parágrafo 4º da Lei Complementar 80. Beleza. A Lei Complementar 136 de 2011 do Estado do Paraná trouxe uma previsão diversa. Como é que foi? Previu uma eleição por voto unipessoal e não de uma lista tríplice, mas sim tão somente de um candidato. E aí esse candidato eleito seria nomeado pelo governador do estado. E se houvesse empate, aí o critério seria a antiguidade na carreira e, subsidiariamente, a maior idade. Então, trouxe uma previsão diversa, não trouxe uma lista tríplice. Então, temos aqui uma lei que é inconstitucional porque ela viola a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais relacionadas à organização das defensorias públicas do Estado. Mas, além disso, também tivemos uma outra inconstitucionalidade por vício de iniciativa, porque a iniciativa dessa lei, desse projeto de lei, melhor dizendo, não foi do defensor público geral. Então, também tivemos aqui uma inconstitucionalidade formal por esse problema, vício de iniciativa. Então, como é que ficou o destaque, gente? É inconstitucional. Norma estadual que estabelece critérios para a escolha do defensor público geral que sejam diversos daqueles previstos na Lei Orgânica das Defensorias Públicas, Lei Complementar 80 de 94. Quais foram os fundamentos? Violação da competência da União para editar norma geral de organização das defensorias públicas dos Estados-membros. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar as prerrogativas de autonomia e autogoverno do Tribunal de Contas da União, bem como por usurpar a sua competência legislativa, dispositivo de lei complementar que impõe a cessão de auditor federal de controle externo para ocupar cargo de dedicação exclusiva em órgão integrante de estrutura de outro poder. Então, bora lá. Qual é a lei impugnada? A Lei Complementar 159 de 2017. Essa lei complementar trata do regime de recuperação fiscal dos estados do DF. E dentre os pontos, ele cria um conselho chamado Conselho de Supervisão. Esse conselho ele integra a estrutura do Poder Executivo. E aí o artigo 6º, ele diz que o TCU tem que indicar um auditor federal para esse conselho, inclusive delimitando um prazo para essa indicação. Aí, gente, vem a pergunta: essa obrigatoriedade do TCU indicar
um auditor para compor esse conselho é constitucional? Resposta: não, não é constitucional. Por quê? Porque isso viola o princípio da separação dos poderes, isso viola a autonomia e o autogoverno do TCU. Então, o que o STF fez aqui foi uma interpretação conforme a Constituição, para dizer que, na verdade, o TCU tem a faculdade de indicar, caso seja do interesse do TCU, não tem a obrigatoriedade, tem a faculdade. E, além disso, esse prazo de 15 dias não é um prazo peremptório, é um prazo indicativo, tá? Então, isso acaba retirando a possibilidade de requisição entre poderes. O executivo não poderia simplesmente requisitar um servidor do TCU. Não, né? Nós temos aqui que respeitar essa autonomia e esse autogoverno. Outro ponto, tá? Esse artigo trata sobre a organização do TCU, não trata? Então, temos uma reserva de iniciativa aqui, que seria do presidente do TCU. Logo, se essa lei complementar é de iniciativa do presidente da República, nós temos também uma inconstitucionalidade formal em virtude desse vício de iniciativa. Beleza, gente? Então, temos essa inconstitucionalidade, como já dissemos, foi feita uma interpretação conforme a Constituição para dizer que aqui é uma faculdade, não uma obrigação. Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional por violar as prerrogativas de autonomia e autogoverno do Tribunal de Contas da União, bem como por usurpar a sua iniciativa legislativa, dispositivo de lei complementar que impõe a sessão de auditor fiscal de controle externo para ocupar cargo de dedicação exclusiva em órgão integrante da estrutura de outro poder. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Lei Complementar 64 de 2019, que trata sobre inelegibilidades. E temos aqui uma tese, a tese fixada na ADI 7677 do DF. A tese ficou da seguinte forma: a previsão de impedimento à obtenção de certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, nos casos de contas julgadas como não prestadas, não configura nova hipótese de inelegibilidade e insere-se no poder regulamentar da Justiça Eleitoral. Então, o dispositivo impugnado aqui é a Resolução 23.607 de 2019 do TSE. E, basicamente, essa legislação, ela traz lá no artigo 80, essa resolução, né, que a decisão que julga as contas eleitorais como não prestadas acarreta, olha só, ao candidato ou candidata o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva prestação de contas. Então, resumindo, não prestou contas? Qual o efeito disso? Se não prestou contas, você também não vai ter como receber sua certidão de quitação eleitoral. E aí, sem certidão de quitação eleitoral, dá para ser candidato a alguma coisa? Eu acho que nem a síndico de prédio, né? Imagine a algum cargo eletivo. Gente, brincadeira, tá? Isso do síndico de prédio. Não há relação, beleza? Mas, enfim, não pode ser candidato, tá? E aí, qual é a tese aqui? É a de que se está criando uma nova hipótese de inelegibilidade. Gente, isso aqui é uma hipótese de inelegibilidade? Não, não é. Mas a questão é que existem requisitos objetivos para que você seja candidato e você tem que cumprir, tá? Dentre essas obrigações, você tem que estar quite com suas obrigações eleitorais. E aí, prestar contas é uma obrigação eleitoral? É. Então é muito proporcional realmente que aquele candidato que não prestou contas, ele não consiga a sua certidão de quitação eleitoral. E, gente, isso aqui está dentro do poder regulamentar da Justiça Eleitoral, tá? Isso aqui poderia, sim, estar previsto em resolução. Até porque essa prestação de contas, ela tem
objetivos muito importantes, muito republicanos, para garantir, inclusive, legitimidade e transparência do processo eleitoral. Por exemplo, verificação de algum abuso de poder econômico, de controle de uso irregular de recursos públicos e até mesmo verificar se houve respeito às cotas de gênero. Então, a previsão na resolução é sim constitucional. Como é que ficou a tese fixada? A previsão de impedimento à obtenção de certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, nos casos de contas julgadas como não prestadas, não configura nova hipótese de inelegibilidade e insere-se no poder regulamentar da Justiça Eleitoral. Próximo julgado foi inserido na Constituição Federal e é uma tese de repercussão geral, tema 1108 do STF, e essa tese ficou da seguinte forma: as reduções do percentual de crédito a ser apurado no Reintegra, assim como a revogação do benefício, ensejam a majoração indireta das contribuições para o PIS e COFINS e devem observar, quanto à sua vigência, o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no artigo 95, parágrafo 6º da Constituição Federal, não lhe sendo aplicado o princípio da anterioridade geral ou de exercício, previsto no artigo 150, inciso 3b. Então, vamos entender isso aqui, né? Primeiro ponto, gente. Nós estamos tratando aqui do Reintegra. O que é o Reintegra, gente? Reintegra é um benefício fiscal. É o regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras. Para que serve esse benefício fiscal? Para restituir parcialmente ou totalmente tributos residuais existentes na cadeia produtiva de bens exportados. Então, é um benefício tributário que visa tornar mais competitiva essa empresa exportadora. Então, você imagina assim, ó, nós temos aqui uma subvenção econômica, né? Uma devolução de tributos feita com o objetivo de tornar essas empresas mais lucrativas, mais competitivas, certo? Se eu reduzo o valor do crédito que poderia ser devolvido, o que eu estou fazendo? Eu estou indiretamente majorando o tributo, né? E aqui nós estamos falando em PIS e COFINS. Portanto, estamos falando de contribuições sociais. Gente, importantíssimo, tá? O artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal determina que as contribuições sociais estão submetidas ao princípio da noventena, ou seja, esse tributo não pode ser cobrado antes de 90 dias após a instituição. Então, veio uma lei majorando o tributo ou instituindo o tributo, não pode ser cobrado antes de 90 dias após a edição. Professor, e a questão do princípio da anterioridade anual vai ser aplicada também? Não, tá? Contribuição social aqui só vai ter, de fato, o princípio da noventena. Agora, vamos juntar tudo que a gente já conversou. E se reduz-se o benefício do Reintegra? Então, ou se suprime completamente ou se reduz o benefício. Nós temos o quê? Uma majoração indireta do tributo. E aí, nós teremos que obedecer o princípio da noventena? Sim, beleza, gente? Lembrando que por se tratar aqui de contribuição social, né, PIS e COFINS, não se aplica o princípio da anterioridade anual ou anterioridade geral, beleza? Então, como é que ficou aqui a tese de repercussão geral, tema 1108 do STF? As reduções do percentual do crédito a ser apurado no Reintegra, assim como a revogação do benefício, ensejam a majoração indireta das contribuições para o PIS e COFINS e devem observar, quanto à sua vigência, o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal, não lhe sendo aplicado
o princípio da anterioridade geral ou de exercício previsto no artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição. Próximo julgado, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, pois violam a garantia individual do contribuinte que veda a exigência ou o aumento de tributo sem lei em sentido estrito, dispositivo de lei municipal que transfere ao prefeito, sem qualquer parâmetro, o poder de definir, mediante decreto, os valores de taxa instituída pelo Código Tributário do município. Então, nós temos aqui a Lei número 985 de 84 do município de Morro Agudo, Estado de São Paulo. Basicamente, o dispositivo impugnado, ele regula a instituição e cobrança de taxa de serviço público urbano, especialmente taxa de limpeza pública. Qual o valor dessa taxa? Deixa aí que o prefeito decide, meu prefeito sabe das coisas, ele decide lá e edita um decreto dizendo qual o valor dessa taxa. Gente, pode isso? Não pode isso. Nós temos o princípio da legalidade tributária, tá? Então, não é possível a exigência ou o aumento de tributo sem lei em sentido estrito. Professor, mas então nunca um decreto pode trazer o valor do tributo? Olha, a lei tem que trazer os parâmetros para a fixação. Então, o que não pode mesmo, na verdade, é simplesmente delegar ao prefeito essa atribuição de definir, eu quero que o valor dessa taxa seja X reais, eu quero que o critério seja esse. Não, né? A lei tem que, no mínimo, trazer critérios claros, objetivos, para fixar o valor dessa taxa de limpeza, sem que se comprometa, não é, a segurança jurídica. Então, a lei tem que, no mínimo, trazer esses critérios de forma objetiva. E aí, outro ponto, tá? Não é possível taxa para tratar de limpeza pública, porque limpeza pública não é algo específico e divisível. Taxa do lixo pode, né? Isso daí já é algo muito batido, tema de repercussão geral 146 do STF. Só na cidade de Fortaleza é que ninguém aceita taxa do lixo não, tá? Então o prefeito até consegue aprovar, mas ele nem se reelege e o próximo que vem derruba. Então aqui em Fortaleza não tem como não. Mas no restante do Brasil dá para ter taxa do lixo, tá? É constitucional, perfeitamente constitucional. Tese de repercussão geral, tema 146 do STF. Mas essa mesma tese traz que a taxa, em virtude da conservação e limpeza de logradouros públicos, já não é possível. Essa ofende a Constituição Federal exatamente porque não é um serviço com especialidade e divisibilidade, beleza? Detalhe, temos aqui uma lei anterior à Constituição Federal, então podemos falar em inconstitucionalidade? Não podemos. Temos que falar aqui em não recepção. Então, os dispositivos dessa lei impugnada, eles foram não recepcionados pela Constituição Federal. Como é que ficou então o destaque? Não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, pois violam a garantia individual dos contribuintes, que veda a exigência ou aumento de tributos sem lei em sentido estrito, dispositivos de lei municipal que transferem ao prefeito, sem qualquer parâmetro, o poder de definir, mediante decreto, os valores das taxas instituídas pelo Código Tributário do município. Seguindo em frente, o último julgado de hoje eu vou ler só o destaque. Por quê? Porque é um tema muito específico, acho que não é tão relevante assim, prefeito de concurso público, principalmente, mas eu fiz uma explicação bem didática lá no material. Então, se é do seu interesse, acesse o material escrito e aprofunda lá, né, entende lá aquilo que foi importante para você. Então, como é que ficou o último destaque de hoje? A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre as leis 9.624 de 98
e a MP 222545 de 2001, que manteve o pagamento das parcelas reconhecidas em decisões administrativas até a absorção integral por reajustes futuros, abrangeu exclusivamente os servidores que permaneciam recebendo os quintos e não alcança as parcelas reconhecidas administrativamente, mas não pagas pela administração pública até 18/12 de 2019, data do julgamento do RE 368-115, embargos de declaração em embargos de declaração. Aqui, tá, gente? Temos um tema repetitivo importante, que é o tema 395, tá? Aqui basicamente trata da modulação de efeitos desse tema 395. Se você quiser aprofundar, tá bem explicadinho lá no material escrito, beleza? Então, gente, por hoje foi isso, né? Eu agradeço demais a você que ouviu até o final. Escreve aí nos comentários a palavra da sorte. E aproveita também e avalia a gente com 5 estrelas lá no Spotify. Ajuda muito, muito mesmo. E na real, tudo que você fizer para trazer engajamento é muito bom para a gente, porque realmente aumenta a distribuição desse conteúdo e é um grande estímulo a continuar com esse projeto. Então, se está gostando, fortalece aí, porque uma mão lava a outra. E por hoje foi isso. E eu agradeço demais a você que ouviu até o final e até a próxima.